O título, a natureza da fé e exemplo da fé, tirado do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que o poder aceitar. Glória a Deus. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda se não haviam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um e desse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque isso dizem claramente, mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora deseja uma melhor, e isso é a celestial, pelo que também Deus não o envergonha, pelo que de si chama seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o justificou. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou a cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de
tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o perto de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não tendo a ira do rei, porque ficou firme com o vento invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a exposição do sangue, para que os destruidores dos primogênitos lhe não tocassem. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e que tentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gedeão e de Baraque, e de Sansão, e de Jafté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força na batalha, se esforçaram, puseram em fugir os exércitos dos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram o escárnio, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentando mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pelos de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, e montes pelas covas de covar, com a caverna da terra. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provando Deus algumas coisas, melhor no nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor. Aqui esse capítulo inteiro é falar a respeito da fé, da nossa fé. Glória a Jesus. Glória. O que é a fé? A fé é você crer que aquilo que você não está enxergando, aquilo que você tem no teu coração, se for da vontade de Deus, que você ainda não enxergou, vai chegar para você. A fé é você crer que você vai receber do Senhor aquilo que você está pedindo para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Aqui a gente vê os patriarcas que viveram há muitos e muitos anos, e eles obedeceram a Deus sem saber, na verdade, por que estavam obedecendo. Glória a Jesus. É quando o Senhor falou ali para Abraão que ele saiu do meio da parentela dele para uma terra que ele e a Estrela mostrar, ela não hesitou em sair. E muitas das vezes o Senhor está falando conosco que Ele vai nos abençoar, vai nos trazer a cura, vai nos trazer o livramento. Muitas vezes a gente ainda duvida. Aleluia. Santo Deus. E aqui ele fala de todos aqueles que passaram, que tiveram fé. Imagina no tempo de Noé, que chovia ali por volta de 17 milímetros de água purando. Como que aconteceu o dilúvio ali? E o Senhor fala, ele construiu uma arca, ele não pensa duas vezes, ele começa a construir a E aí eu fico pensando assim, ele ali trabalhando, não fala nem que os filhos dele estavam ajudando ele. Fala só dele trabalhando durante 110 anos construindo aquela arca. Ele passa falando, esse velho está louco. Esse velho enlouqueceu. Como que vai construir uma arca? De onde que vai vir essa arca? E mal chove aqui. Aí ele permaneceu firme ali.
no seu trajeto. Aleluia. E a palavra nos fala que Glória a Deus. ele teve Louvado fé. seja o Tanto Senhor. é que fala que foi só Noé, porque só entrou a família de Noé, só ele, a sua esposa e seus filhos e as mulheres de seus filhos. Não fala que entrou irmão de Noé, não fala que entrou primo, não entrou É mais ninguém. verdade. Glória a Deus. Porque só ele na palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E aí a gente vê que pela fé, né, Sara já de idade, o Senhor vai e faz uma promessa para ela e ela até dá uma risadinha quando o Espírito de Deus, quando o anjo de Deus faz a promessa para ela. Porque ela já não acreditava mais, porque ela não teve filhos durante toda a sua juventude. Imagina ter na velhice. A mesma coisa mostra. E ali acontece nascer Isaac. E muitas das vezes a gente não acredita nas promessas que o Senhor faz para nós, porque ele ainda é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não muda todo mundo. Aleluia. Muitas das vezes o homem quer seguir a modernidade. O homem está seguindo a modernidade. Antigamente, quando tinha uma pessoa enferma, falava que juntava os presbíteros e punha as mãos sobre aquelas pessoas com óleo e aquelas pessoas eram sanadas. Hoje, quando a gente sente qualquer dor, a gente corre para o médico. A nossa fé não é capaz de alcançar a nossa enfermidade. Aí as pessoas falam, não, mas os tempos estão mudados. Realmente os tempos estão mudados. O tempo não está só mudado, o tempo está louco. O mundo está louco. As coisas estão acontecendo de tal maneira que hoje você está vendo uma coisa, amanhã você já veio para ter 10 coisas diferentes, coisas que a gente jamais pensava em ver há 20, 30 anos atrás. Mas Deus, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. A palavra fala que o caráter do Senhor, ele é imutável. As promessas que o Senhor fez no seu povo ainda continuam. Basta nós exercitar a nossa fé para alcançar as promessas. Aleluia. Muitas das vezes, Seja o teu santo nome. o crente, esse é o crente do agora. É o crente do agora. Se eu for na casa do Senhor, eu falar para o Senhor, ele não fizer nada por mim, amanhã eu não volto mais. E muitas das vezes Deus, para provar a nossa fé, ele segura a nossa bênção 5, 10, 15, 20, 30 anos, para ver se a gente é capaz de alcançar. Então o Senhor quer que nós exercitamos as nossas fé. Muitas das vezes a nossa cura não depende do médico. E que realmente a nossa cura da nossa enfermidade não depende do médico. Se a cura da enfermidade dependesse do médico, não morria um milionário. É verdade. Só ia morrer pobre. Teu santo nome. Porque pobre não tem dinheiro para gastar no médico, mas o milionário ele tem. E o médico não dá jeito para a enfermidade. Senhor, A gente entender que as nossas vidas estão e muitas vezes nós colocamos a nossa fé em um medicamento. Colocamos a nossa fé em um medicamento, naquilo que o médico fala. E esquecemos que maior é Deus na nossa vida. Deus ele continua operando milagres e maravilhas. Mas a gente, com a nossa correria, a gente não consegue enxergar isso. A nossa correria do dia a dia, a gente não consegue enxergar as maravilhas que o Senhor ainda continua fazendo no seu povo. Imagina o privilégio de você parar um minuto dentro da tua casa, dentro do teu quarto, falar com Deus, ou ouvir Deus falando. Deus maravilhoso, aleluia. Muitas das vezes, na maioria dos dias, a gente não consegue mais perceber isso. Porque a gente já entra em
casa pensando no dia do amanhã. É verdade. A gente não desliga o nosso pensamento. A gente chega em casa do trabalho, a gente já está pensando o que vai fazer amanhã. Nem dormiu ainda, nem descansou, já está pensando no trabalho que vai fazer. Enquanto Deus fala que nós temos que descansar nele. É verdade. Nós temos que colocar todas as nossas cargas nele. Para que seja serviço naquela prova. Aleluia. Glórias a Deus. O primeiro fala: ora, a fé é o fim de fundamento das coisas que se não espera e a prova das coisas que se não vê. Aleluia. Se a gente vê as coisas que nós buscamos, não é fé. É verdade, Jesus. Se a gente buscar aquilo que é visível, não é fé. As coisas estão invisíveis. Aleluia, Jesus. Louvado seja. Porque aquilo que nós podemos fazer, por nós fazemos. Deus coloca diante de nós para a gente fazer, mas aquilo que é para Ele fazer, Ele diz que nós buscamos, Ele faz por nós. Porque pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito, que é aparente. A palavra nos fala que Deus ia falando e as coisas iam acontecendo a cada dia. Meu Deus. Tudo que ele ia falando e acontecendo. Aleluia. Glória a Deus, Deus Todo-Poderoso. Mas aí, no finalzinho da criação do mundo, ele fez diferente. Ele não falou, ele fez. Fez a minha você. Glória a Deus. Louvado seja. Quem vai entender um Deus que pega um boneco de barro, molda, fez o homem lá, um bonequinho de barro, vai assoprando nas narinas, o homem sai. Tudo é loucura esse filho. Tudo é loucura. As coisas que Deus faz por nós. Então Deus ele vai lá, faz o mundo, ele vai falando as coisas, vai acontecendo, ele faz separação da noite e do dia, cria todas as coisas só pelo poder da sua palavra. E aí no final ele vai e faz o homem. Ele molda o homem. O homem foi moldado à imagem e semelhança de Deus. Mas por que o homem hoje não é imagem e semelhança de Deus? Porque o pecado faz divisão entre Deus. É verdade. A palavra do Senhor nos fala que nós temos que nos olhar no espelho e ver a imagem e semelhança. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E muitas das vezes, na maioria das vezes, nós não queremos nos olhar no espelho porque fizemos algo que não agradou a Deus. Louvado seja Jesus. E quando nós não agrada a Deus, nós temos vergonha de olhar para nós mesmos. Aleluia. E aqui ele nos fala que ele fez as coisas tudo com perfeição. Aleluia. Louvado seja. E aí, para completar a obra que ele fez, ele tinha moldado o homem, ele vai e faz a mulher. Ele faz a mulher. O homem ele fez carrancudo, fez bruto, mas a mulher já moldou. Falou, tem que moldar essa parte aqui, porque 2 minutos não dá certo. Ele vai e molda. Você pode ver que a mulher, por mais que ela tente ser bruta, ela é maleável. O homem não. O homem, quando ele é bruto, ele é bruto. Louvado seja o Senhor. O homem bruto só amansa na corda. Deus maravilhoso. O homem, quando ele é bruto, só amansa na corda. Não tem jeito. Se Deus não pegar e domar, o ser humano não toma. Louvado seja o Senhor. E aí Deus começa a fazer a criação dele, faz o homem para o adorar. Aí está ali no paraíso, a mil maravilha, toda a viração da noite, que fala que volta às 6 horas da noite, Deus tem um particular com Adão. Toda a viração. Deus conversa com Adão tete a tete. Mas aí faz o que? Entra o pecado. E aí o pecado afasta. Olha as consequências do nosso pecado. É verdade, Deus. Afasta Adão de Deus, afasta Adão do paraíso, e aí o homem começa a peregrinar na terra. Mas aí Deus tenta mais uma vez consertar o homem.
tira ali Abraão do meio da sua parentela, que era idólatra, manda Abraão para outro lugar, um lugar longínquo, que ele não conhecia. E lá começa Abraão a trilhar uma nova vida. E aí Abraão vai para Ló. E aí já começa a confusão entre Abraão e Ló. Aí já começa a separação deles. Aí não começa mais a falar a mesma língua. E aí o homem povoa a terra e começa a se espalhar pelo mundo e começa o pecado cada dia mais e mais cheirar mal na vida. Aí Deus fala para Noé, faz a arca porque eu vou acabar com esse povo. O pecado já está cheirando mal mesmo. A fé do homem tem que ser acabada. O homem só pensava em si. Não olhava mais para o que era. E aí Deus vai e faz o livro sobre a terra que história todo mundo. Era para tudo começar ali um nível com Deus. Aleluia. Mas aí Deus mal tinha acabado de destruir a terra, tinha mal acabado de novo e o homem já vai cair de novo. E a tendência do homem. É a tendência do homem. Ele mal tinha saído da água, ele já se perde em contradição só da bebida. É verdade, Deus. Só da bebida. Já começa tudo de novo. E aí o Senhor vai nos falando que os antigos eles alcançaram muitas coisas pela fé. Porque a palavra nos fala que sem fé é impossível agradar. Seja o Senhor, aleluia. Glórias sejam dadas ao teu Senhor. Pela fé a gente viu que os que saíram ali de Israel, que saíram de Israel, que foram para parar na Babilônia, eles alcançaram virtude pela fé. Aleluia. Alcançaram pela fé. Ali Louvado seja o Senhor. quando Daniel foi levado à cova dos leões, porque estava orando a Deus, ele não perdeu a fé. Quando ele ficou sabendo do edito que o rei tinha assinado, sem saber que tinha assinado contra Daniel, ele também não perdeu a fé. Aleluia. Ele continuou fazendo as mesmas coisas. A palavra nos fala que ele abria as janelas da casa dele e ele orava virado para Israel. Ele continuou fazendo as mesmas orações, porque ele sabia que Deus era disponível para ele. Aleluia. A mesma coisa aconteceu com Isaac, o Medraque e o Abednego. Quando eles ficaram sabendo ali que o rei tinha feito aquela estátua de Deus que todos tinham que adorar, eles não perderam a fé. Eles falaram, nós faremos diante de Deus ao final. Aleluia. E eles tiveram fé e alcançaram ali, no meu entendimento, a mais alta intimidade do homem. Deus entrou com Daniel ali na cova dos leões. E aí Deus vai entrar na fornalha também. Aleluia. Para mostrar ao homem que o homem não tem daquilo que Deus põe a mão. Quando Deus põe a mão em algo, não adianta o homem se mexer para um lado nem para o outro, porque enquanto Deus não tirar a mão, o homem não tem poder para fazer nada. E aí a palavra nos fala, vocês, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. A palavra nos fala que nós temos que buscar. Se você ficar na tua casa, sentado, deitado, só, oh meu Deus, me ajuda, oh meu Deus, me ajuda, e não tiver coragem de levantar e dar um passo, como que tu quer que Deus te ajude? É verdade, Deus. Como que eu quero que Deus me ajude se eu não dou um passo para Deus? Aleluia. Eu vou adiantar que as horas já se passam. Hoje 23 fala: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força na batalha, se esforçaram, buscaram em fugir dos exércitos estranhos. Aleluia. As mulheres de segredo pela ressurreição, os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição.
Aqueles que eram jogados ali nas arenas para que fossem devorados pelos leões, eles não desistiram. Eles não desistiram porque sabiam que eles iam morrer, mas quando eles acordassem do outro lado, eles não iam estar. Aleluias. Glória a Deus. É muito fácil a gente dizer, não, eu tenho fé. A gente hoje é que é livre para ter fé e muitas das vezes nós não exercitamos nossa fé. Agora imagina nesses países aí que as pessoas pegam a família inteira dos pastores e começam a matar um por um para a pessoa desistir da fé. É verdade. Será que nós temos essa fé para alcançar o Cristo? Consegue alcançar? Nós somos um país livre, ainda nós somos livres. E muitas das vezes não exercitamos a fé que é livre para a gente. Aleluia. E outros experimentaram escárnio de açoite até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentando mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Olha o sofrimento dos profetas antigos. E eles não desistiram das suas fé. Hoje tudo está mais fácil, gente. Hoje tudo está mais fácil. Você pode abrir um aparelho desse aqui e falar para o mundo de Jesus Cristo. É verdade. Você quer ir na casa de alguém levar a palavra, você vai de carro. Não precisa mais botar no jumentinho para ir até lá. É verdade. Se vai para outro estado, vai de avião. Louvado seja. E muitas das vezes nós se acovardamos para fazer aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. E muitos também nas suas soberbas não querem mais andar de carro, querem andar só de jatinho particular. É jatinho. Se eu for levar a palavra do Senhor e não tiver um hotel 5 estrelas para mim, eu não vou. Mas tudo o contrário. Como eu falo, o mundo está uma loucura. Mas aquele que é crente, aquele que crê na palavra, tem que exercitar a fé para ele. Glória a Deus, aleluia. Tu és grande. Exercitar a nossa fé para vencer o mundo, nós vamos sair. Aleluia. Porque o Senhor nos fala que nós temos que ser fortes no dia da adversidade. Nós vamos ser fortes se nós tivermos fé. Nós colocar a nossa esperança no Senhor. E ter a certeza que nós vamos vencer todos os nossos obstáculos. Naquele dia nós vamos estar com Ele andando. Em nome de Jesus. Mas se a gente não tiver fé, de nada adianta. De nada adianta. Aleluia. Se eu não tiver fé que Deus muda o meu cativeiro, não adianta eu estar aqui. Aleluia. Se eu não tiver fé que Deus é capaz de moldar aquilo que aos meus olhos não consegue ser moldado, nada adianta estar aqui. Porque Deus é o Deus que molda aquilo que a gente não consegue moldar. É Deus que molda o coração do homem, é Deus que molda o coração da mulher. E para isso nós temos que fazer o quê? Ficar prostrado? Não, nós temos que avançar em oração. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Se a gente não tivesse acreditado nas promessas de Deus, Oh, glória. Bendito seja o nome do Senhor. nós não teríamos 2 filhos. É verdade. Não teríamos 2 filhos. Louvado seja Deus. Porque para os médicos não tinha. Aleluia. Não tinha. Mas foi lançada a palavra que tem. Nós acreditamos na palavra. É pela fé. Tudo é pela fé. Glórias a Deus. É verdade. Se você tem fé para alcançar aquilo que Deus te prometeu, vai alcançar. Louvado seja Se tu tem fé para alcançar aquilo que tu colocou diante de Deus, fala, Senhor, eu não consigo mais. Mas está nas tuas mãos. E entregar para Deus e tu não pôr tuas mãos de volta, Ele vai fazer. O problema é que nós colocamos metade na mão de Deus e segura na mão da metade. Meu Deus, é verdade. Aí Deus não trabalha nas nossas indecisões. Deus só trabalha quando nós entregamos de corpo e alma nas mãos. Pega a frente e fala, Senhor, está nas tuas mãos.
Eu não vou mais pôr as minhas mãos, mas que o Senhor ponha as tuas mãos e faça a tua obra. Que o Senhor faça a tua obra em mim, naquele que estou necessitado. Ele é capaz de fazer. Por isso nós temos que exercitar na nossa vida. É como a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que tem fé alcança os imagináveis. Aleluia. Aleluia. Aí o 40 fala, provando Deus algumas coisas melhor a nosso respeito, para que Ele sempre nos fosse aperfeiçoar. Temos que aperfeiçoar a nossa fé. A gente tem que buscar naquele que muitas vezes nós perdemos a esperança. Se Deus prometeu, Ele prometeu. Aleluia. E também muitas das vezes quando Deus nos promete, nós não temos que ficar só falando também, lembrando a Deus o tempo inteiro. Não, o Senhor me prometeu. Aí nós domingos amanhã, o Senhor me prometeu. O Senhor lembra que o Senhor me prometeu? Aí vai só tardando, porque nós estamos com ansiedade. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que esperar no Senhor. Temos que esperar todas as coisas no Senhor. Mas para isso, para que nós esperamos no Senhor, nós temos que aumentar a nossa fé. Porque na maioria das vezes a nossa fé é pequena. A gente consegue enxergar a nossa diversidade maior que o nosso Deus. Verdade, Pai. Ele é Deus para fazer todas as coisas. Ele é Deus para fazer todas as coisas que nós buscamos. Não importa quanto tempo vai durar. Mas Ele é Deus para fazer todas as coisas. Basta nós exercitarmos a nossa fé. Assim como o povo do passado, que venceram pela fé, nós também possamos vencer pela fé. É pela fé. Eu vi um testemunho de uma mulher que viveu no Holocausto e ela falou, o ser humano ele é capaz de viver alguns minutos, alguns dias com fome, alguns dias com sede, alguns minutos sem respirar, mas se eu não mantesse a minha fé, eu não teria sobrevivido ao mundo. Então é através da nossa fé que nós recebemos as batalhas que são colocadas no Senhor. Assim agradeço a minha rica oportunidade.